E às segundas-feiras, por linhas tortas, recebe o médico António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Olá. E hoje falamos de beleza, a que existe e a que não existe. E então? E então, acha que deve haver limites ao Photoshop? É uma discussão que nesta altura está muito em voga no Reino Unido. Essa é uma matéria que me interessa muito, profissionalmente até, porque eu faço cirurgia facial e nós sabemos que uma das melhores formas, muitas vezes, de enganar o público com resultados é utilizando o Photoshop. Eu quero lhe dizer que, dentro da informática e na evolução da minha aprendizagem, um dos programas que eu nunca aprendi a usar foi o Photoshop. E não foi para resistir à sedução de poder alguma vez utilizá-lo a meu favor nos meus resultados. Foi porque realmente nunca me interessei por isso. Mas uma das coisas que se passa, não só nas revistas de beleza, e por isso quando estamos a falar da beleza, neste caso, no que me diz respeito, interessa mais a cirurgia facial e a cirurgia plástica em geral, é a utilização desses meios de forma a encobrir pequenas ou grandes coisas que podem de alguma maneira comprometer os resultados. E é claro que isso é extremamente negativo. Aquilo que hoje em dia mais se debate é devido à existência de entidades do tipo ASAI que controlam mais ou menos aquilo que se passa nas revistas, que publicam artigos sobre beleza e por isso publicam fotografias de indivíduos que eventualmente foram sujeitos a algum tipo de tratamento de beleza com algum produto que querem publicitar, é se aquilo que é apresentado ao público é tolerável ou não. E é tolerável, António? As expectativas das pessoas nesta altura são expectativas desajustadas, são expectativas que de alguma forma também cabe ao médico na altura de as aconselhar, de dizer que a perfeição é uma coisa que não existe. É verdade que a perfeição não existe. Claro que é. E claro que aqui as questões podem se ver de várias maneiras, porque repare, se nós formos exclusivamente para a publicidade relativos a cosméticos, por exemplo, nós encontramos habitualmente grandes logros quando verificamos que muita dessa publicidade tem muito Photoshop, e por isso é que estamos a falar de Photoshop, e acabam por mostrar-se imagens de situações quase perfeitas, quando nós sabemos, por exemplo, que a pessoa que foi fotografada não tem essas condições, porque tudo o que será manchas, rugas, irregularidades, pode-se fazer tudo desaparecer com o Photoshop, pode-se voltar ou recontornar aquilo que se quer mostrar. E essa forma de fazer batota, no fundo, contrasta com aquilo que foi o primeiro Photoshop que existiu e que as senhoras usaram, por isso as senhoras há muito tempo que usam um Photoshop, que se chamava pó de arroz. E que nós até achamos tolerável a utilização do pó de arroz. O pó de arroz já é quase, pronto, para uma senhora, o pó de arroz já é quase o mínimo olímpico, não sei Exatamente. a isso. Mas percebe onde é que eu quero chegar? Quer dizer, essa forma de as senhoras até fazer parte do seu dia-a-dia, embelezarem-se em particular a face, utilizando cosméticos, e é por isso é que eles são tão publicitados, é absolutamente legítimo. O que não é legítimo é que quem os quer vender nos tenta impingir que eles conseguem resultados que realmente na prática nunca vão conseguir, e por isso você falava da outra questão, que é criar falsas expectativas. Porque uma pessoa que chega a um médico com preocupações estéticas, não só de saúde, mas às vezes só estéticas, chega com um problema de autoestima. É um problema de autoestima real ou é um problema de autoestima que muitas vezes deriva de se criarem essas tais expectativas irreais sobre em que é que nos podemos transformar? Não, a maior parte das pessoas que procura ajuda tem problemas que são absolutamente reais, quer dizer, aquilo de que eles padecem passa a ser um peso, porque passa exatamente esse peso a ter um efeito sobre eles, não só do ponto de vista psicológico, psicossocial e muitas vezes físico. E, por exemplo, na minha área em particular, nós trabalhamos imenso com doentes com anomalias de crescimento da face, com deformidades da face, que necessitam mesmo ajuda. E a maior parte deles, poder-se-á dizer que nos procuram, porque têm problemas de estética facial.
porque são a maior parte deles, se calhar, jovens. Mas hoje em dia, o que começa a acontecer é haver uma inversão no tipo de doentes que nos procura, porque cada vez começamos a ser procurados mais por gente com mais idade. E quando procuramos, então, e nesta gente com mais idade, é só por razões estéticas? Não, muitas vezes nem é por razões estéticas. É por razões de ordem funcional. Por exemplo, alterações que levam a transtornos respiratórios, como a apneia do sono, por exemplo, e, sobretudo, ou então indivíduos que têm anomalias no crescimento dos maxilares e depois perdem dentes e querem utilizar uma prótese e não conseguem, porque a prótese de maneira nenhuma se consegue adaptar na sua boca. E esse tipo de doentes, evidentemente, que é aquele que é o mais comum para nós, há uma coisa que nós sabemos, é que, sob o ponto de vista quer funcional, quer estético, nós nunca lhe podemos nunca podemos passar daquilo que é a realidade da perspectiva que esse doente pode ter em relação ao futuro. Não podemos criar falsas expectativas sobre tudo. Mas quero-lhe dizer também que muitas vezes, com o nosso entusiasmo, até somos capazes, de vez em quando, de pecar e nós próprios, criarmos para nós próprios expectativas para além daquilo que pode ser necessário, pode ser possível atingir no nosso doente. O ideal era que houvesse uma autorregulação das campanhas, das marcas, de quem trata destes assuntos, não havendo esta ideia da Advertising Standards Authority inglesa de regular os limites a que se pode chegar na utilização dos Photoshops. Parece-me uma boa ideia. Eu acho que sim, só que acho que não tem efeito, em princípio, porque, na verdade, essas coisas acabam por ficar tão dispersas e, por outro lado, o facto de, num determinado país, a vigilância ser mais apertada, mas noutros países ela praticamente não existir, como cá em Portugal, por exemplo, acaba por ter um efeito praticamente nulo. As pessoas têm que começar realmente a moralizar-se mais naquilo que mostram para o público, porque é tudo uma questão de seriedade. Nestas áreas tem que haver seriedade, porque nós facilmente caímos naquilo que é considerado basicamente a publicidade enganosa, no fundo. E isso deve ser punido. Por falar em Photoshop, e olha já agora publicidade enganosa também, quase que ficámos sem Paulo Portas, afinal não temos ministro nos negócios estrangeiros, mas afinal ele foi promovido, não saiu do governo. A metáfora é sua quando falávamos há pouco, é um governo com Photoshop, este que saiu deste fim de semana. Claro, este governo já anda a utilizar o Photoshop há muito tempo e repare que uma das características curiosas deste governo é que ele me faz lembrar um amigo que eu tenho, que quando nós nos referimos aos inimigos que ele tem, dizemos que ele não precisa ter inimigos porque praticamente todos os amigos têm vontade de o matar. Isto é, este governo não precisa de inimigos externos para se autodestruir, porque ele próprio se autodestrói. E, por outro lado, também chegamos sempre à mesma conclusão, é que o principal partido da oposição faz parte desse governo. E todas estas contradições realmente começam a dar resultados. Resultados negativos, evidentemente. Aquilo que nos preocupa hoje não é só o facto, como as pessoas habitualmente apregoam desde o fim de semana, que Portugal tenha perdido 3,2 ou 2,2, ou seja, o que for, 1.000 milhões de euros por causa das atitudes dos nossos governantes. Aquilo que nos preocupa realmente é a incapacidade que estes indivíduos já demonstraram em governar o país. Porque este país, eu quero lhe dizer, que tem formas de poder ser governado de uma maneira mais racional, porque facilmente um indivíduo com bom senso que chegue ao governo, com certeza que não é este, porque neste vai ser extremamente difícil, consegue implementar medidas que possam pôr o país a funcionar, que é isso que nós necessitamos. Mas há incentivos ainda, António, para que as pessoas competentes vão para a política e governar Portugal? O António ia para a política, por exemplo? Eu quero lhe dizer que nós, que muitas vezes temos a oportunidade de falar para outros, temos sempre a tendência de andar a citar autores. E é muito bem citar sempre autores muito conhecidos ou estrangeiros. E eu, nesta situação, citaria uma pessoa muito próxima de mim, da minha família, e que sempre me disse que ir para a política é dar logo um sinal exterior de tendência para a marginalidade. E por isso eu acho que hoje aquilo que nós verificamos é que são muito poucos os indivíduos que estão na política que não estão nessa área da marginalidade que nós reconhecemos existir.
São poucos, na verdade, e nós acreditamos que haja gente séria na política, mas se calhar a maior parte deles não tem essa seriedade. Porque a razão que está subjacente a tudo é porque é que as pessoas entram nesta vida. Porque é que um indivíduo, por exemplo, um jovem com 14, 15 ou 16 anos, entra para uma juventude de um partido. À procura de emprego? Com certeza que é à procura de alguma coisa e com certeza que não é propriamente para fazer papel de escoteiro, para ir para dar alguma coisa. E isso é que é preocupante. E é preocupante porquê? Porque nós vemos que hoje em dia a juventude cada vez tem mais tendência para se meter nesses quadros. Mas é o sistema que existe e é preciso alguém que vá para lá. Este governo, como dizia, é um governo que eventualmente não está a desempenhar as funções da melhor forma. Este fim de semana acho que deixou os portugueses... O Governo e o Presidente da República, abertos. Na minha opinião. Quer dizer, não é só uma questão do Governo, é também o Governo e o Presidente da República. Porque, repare, esta continuidade que existe neste Governo deve-se exclusivamente àquilo que é a recusa do Presidente da República em querer convocar novas eleições. E nós perguntamos qual é o problema das novas eleições? É porque se vai gastar muito dinheiro? Então, é porque... É pela reação dos mercados internacionais. Isso eu acho que isso tudo não é... Ninguém pode provar que isso seja assim. Porquê? Porque rapidamente se podem criar eleições novas. Um maior problema que existe, na verdade, é que com certeza que os indivíduos que estão no governo hoje em dia não vão ser reeleitos. E se calhar o Sr. Presidente da República a única coisa que está preocupado mais é com o partido a que ele próprio pertence do que a outra coisa qualquer. Mas acha que a política nesta altura e com as pessoas que existem nos vários partidos ainda é uma questão partidária ou nesta altura é uma classe inteira que padece de mais qualidade para governar? Existem muitos erros em todas estas questões que dizem que respeito à política, que muitas vezes as pessoas parecem não querer detectar. E repare que, até agora, nós temos tido o reflexo daquilo que é de introduzir nestes governos indivíduos independentes. Aquela ideia de que os tecnocratas é que hão de chegar com as suas sapiências e salvar tudo porque são técnicos e porque não têm as influências dos partidos, é uma coisa impossível de acontecer. Porquê? Porque eles acabam por ficar no meio das esferas que são os indivíduos dos aparelhos dos partidos. Repare que por isso é que este governo tem demonstrado que isso é exatamente assim, porque os maiores inimigos que este governo teve foram exatamente indivíduos do aparelho do PSD e do CDS. Eles é que, no fundo, acabaram por autodestruir o governo. Mas o descrédito dos portugueses, na sua opinião, nesta altura, é com o governo ou é com os políticos, independentemente do governo? Neste momento é com o Governo, porque o Governo é que é o grande protagonista. É que este Governo faz tantas asneiras que nem deixa que os outros possam sequer dar nas vistas. Neste momento nós até nos esquecemos que existem outros partidos para além daqueles dois. Culpa deste Governo ou da inaptidão ou incompetência ou falta de capacidade de dar nas vistas da oposição? Não. Neste momento é pura e simplesmente porque este Governo realmente faz um fogo de artifício tão grande, mas negativo, que acaba por despertar a atenção de toda a gente e as pessoas hoje não estão preocupadas propriamente com os outros partidos, porque realmente este Governo vai de derrota em derrota a caminho da vitória. E quem é que apagava com Photoshop? Eu apagava-os a todos, sinceramente. António Matos da Fonseca, obrigada. Até para a semana. Até para a semana. António Matos da Fonseca, sempre às segundas-feiras no Por Linhas Tortas, para a semana a mais. Até lá.